Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje eu quero falar um pouco sobre o bem e o mal. Nós temos uma noção bastante arcaica desta dualidade, desta visão irreal, ilusória, de que existem duas forças comandando o mundo e de que nós somos presas fáceis, ora do bem, ora do mal. É importante nós percebermos o quanto a mente humana é ainda infantil, no sentido de ser impressionável, no sentido de ficar deslumbrada com as coisas. E Buda ensinou já há cerca de 2.500 anos atrás que o conflito não é entre o bem e o mal. O conflito é entre o conhecimento e a ignorância. Então, o que existe não é o mal, o que existe é a ignorância. É muito fácil nós projetarmos o mal fora de nós mesmos. A mente infantil é extremamente imaginativa, você já percebeu isso? E a mente do homem adulto, da mulher adulta que não amadurece, continua imaginativa de uma forma muito infantil, como se continuasse pela vida inteira acreditando nos contos de fada, porém esses contos de fada vão ficando mais elaborados. Deus está morto, disse Nietzsche, para horror dos crentes ao redor do mundo. O que é que Nietzsche quis dizer com isso? O Deus idealizado pelas religiões, o Deus criado pelo homem, está morto. E é verdade, está. Essa idealização de um ser cuidando, recompensando, como o Papai Noel, assim como o Papai Noel morre para uma criança, ali por cerca dos 10, 11, 12 anos, Deus, para uma mente adulta, o Deus idealizado das religiões, para uma mente adulta, madura, também morre de morte natural quando a mente madura começa a se deparar com a verdade da existência, com as leis da existência, quando chega finalmente à compreensão profunda da vida. Quero esclarecer, mais uma vez, como disse em outros vídeos, aquilo que um místico, aquele que penetra nos mistérios da existência, chama de Deus. A palavra é a mesma, mas não é a mesma coisa que um crente chama de Deus. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, aí é feita uma grande confusão. Quando se fala que Deus está morto, está se falando do Deus das religiões, do Deus imaginado pelo homem, criado pela mente humana, pela mente imaginativa, infantil. A equivalência desse Deus é Papai Noel para as crianças, alguém que está em algum lugar lá em cima, no Polo Norte, né? Sempre em cima, sempre acima, recompensando os bons e punindo e castigando os maus. Isso é interessante. Houve uma filósofa, a filósofa Hannah Arendt, depois da Segunda Guerra Mundial, ela surgiu com a teoria de que qualquer pessoa pode fazer o mal acreditando estar fazendo o bem por simplesmente seguir cegamente ordens, seguir cegamente a maioria. E foi isso que aconteceu com o nazismo. Então nós costumamos achar que os nazistas eram monstros. É muito fácil, muito simples projetar o mal nos outros nessa ideia no lado oposto, no caso do Papai Noel, o bicho-papão, ou na mente imaginativa adulta, o diabo, o demônio, Satã, Lúcifer, o nome que você quiser dar. Tudo isso é fruto da ignorância. E quando você não conhece a si mesmo,
você é presa fácil das falsas lideranças, como foi no caso de Hitler, como está sendo no caso do mundo inteiro, como está sendo no caso do Brasil atual. Você consegue perceber, e nesse caso, prestem bem atenção, não se trata de direita nem esquerda, se trata de ignorância geral, e ela está em toda parte. Por que será que é tão fácil seguir o caminho da fofoca? Você aí que lida com as redes sociais, qualquer fofoca que surge ao longo do dia, por que é tão fácil correr atrás da fofoca, buscar opinião para a fofoca? Por que é tão difícil buscar conhecimento ali no Google mesmo, na Wikipédia? Buscar o esclarecimento da dúvida que você tem por 2 minutos, 5 minutos que seja, é tão difícil, está ao alcance da sua mão, mas você tem preguiça de buscar a informação correta, de buscar o conhecimento. Então o que impera no mundo não é o mal, porque o mal por si só ele não existe. Não existe a personificação do mal, assim como o homem criou, projetou o bem numa figura que nós chamamos, né, religiosamente de Deus. O homem projetou o mal no que chamamos de diabo. Ambos são inexistentes, ambos são criações da mente humana, porque é mais fácil projetar o mal para fora de si mesmo, assim como projetar também tudo que dá errado na nossa vida, ou tudo que dá certo a um ser extracorpóreo, que chamamos Deus, né, o Deus das religiões. É complicado porque a palavra utilizada pelo místico, como eu disse, é a mesma. Então, quando eu falo tudo isso, não significa que eu não conheça Deus, o Deus verdadeiro, aquele que habita dentro de cada um de nós, dentro dessa dimensão, dentro do reino dos céus que Jesus chamou e declarou por diversas vezes que está dentro de cada um de nós, não fora, não num lugar. E para esclarecer o que ele dizia quando dizia meu Pai que está nos céus, o céu a que ele se refere é essa dimensão dentro da gente, porque ele não tinha como falar em termos de dimensão, esse conceito não existia na época. Então quando ele fala reino dos céus, ele está se referindo a essa dimensão de paz e tranquilidade que nós podemos acessar dentro de nós mesmos. Então existe, fique bem atento a isso. Essa palavra Deus, ela foi muito desgastada. Então hoje em dia costuma-se usar outras palavras para dissociar, mas elas significam a mesma coisa. Quando você ultrapassa o mundo das palavras, o mundo das formas, fica mais fácil de entender. Quando falamos a fonte, quando falamos o ser, quando falamos a consciência divina, a consciência universal, enfim, outras palavras para dissociar dessa visão infantil de Deus. Se você prestar bem atenção, quando uma pessoa se declara ateísta, quando se fala, quando se diz ateu, na verdade ele está negando a existência do Deus das religiões. Porém, o que acontece é que essa pessoa que nega também não se aprofunda no conhecimento intrínseco, no conhecimento empírico de Deus, através da sua própria experiência, através da sua experimentação, digamos assim, através da sua vivência. Então, existe uma grande confusão, que eu já falei tantas vezes, a grande confusão das palavras, quando você começa a se aprofundar um pouco mais em si mesmo, dentro de si mesmo, você começa a compreender tudo isso. E a compreensão é o que interessa. É o que Buda chamava de conhecimento, né? Quando ele disse o conflito é entre o conhecimento e a ignorância, ele não estava falando do conhecimento teórico, quem morreu em tal batalha, quem inventou tal instrumento, não é esse tipo de conhecimento mental. Ele se referia à compreensão das leis da existência. Na medida que você compreender a si mesmo, e não é um conhecimento novo, nas escolas iniciáticas da antiguidade já se tinha esse tipo de conhecimento: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a todos os deuses e o universo. Jesus também
com palavras diferentes, com as suas próprias palavras, disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todo o resto vos será acrescentado, sendo que o reino de Deus é você, está dentro de você, é essa dimensão latente dentro de você. Você é a semente de mostarda, você é o grão de mostarda, que dentro de si mesmo contém tudo, contém o mostardeiro em si. Dentro de você, você contém a consciência divina. A fonte está em você. E, ao mesmo tempo, você é a fonte. Então, quando o ateísmo nega a existência de Deus, não está errado. Está negando a existência do Deus criado pelo homem, imaginado pelo homem. Não está errado. Busque o conhecimento, parece frase de para-choque de caminhão, mas não é. Busque o conhecimento porque você tem sido deliberadamente, propositadamente enganado desde todo o sempre. Sua energia é sugada por causa disso. É por isso que você é uma pessoa infeliz, deprimida, irritadiça, porque você tem sido sugado pelo mundo. Feche os olhos para o mundo e olhe para dentro de si mesmo. Figurativamente falando, é claro. Busque a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades. E compartilhar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.